pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas sobre como elaborar, como montar, como planejar um DDS, Diálogo Diário de Segurança. Mas o que é o DDS, né? Para que serve? Para quem não tem essa familiaridade, para quem não conhece. DDS é o diálogo que você faz para comunicar, para trazer assuntos, mostrar dados sobre segurança do trabalho para os trabalhadores, né? Para toda a equipe que está dentro daquela organização, dentro daquela empresa. Então, isso tem que ser feito de maneira eficaz para que você atinja o maior número de pessoas, para que as pessoas possam estar cientes dos riscos que elas estão correndo. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho e eu vou trazer essas dicas para vocês ao longo do curso. Bom, então, começando já, primeira dica, qual que é a primeira dica para eu ter um DDS eficiente e eficaz? Procure por temas interessantes, desperte o tema ou desperte a curiosidade dos trabalhadores a respeito de algum tema e alguma notícia, alguma coisa que você queira transmitir. Então busque por temas que vai fazer parte do dia a dia da empresa. Onde que eu posso procurar isso, Gustavo? Vai procurar na internet, através de vídeos, através aqui do próprio YouTube, através de jornais, notícias, portais, enfim, essa inúmera fonte de informações que nós temos, né, internet, seja online ou offline, né? Quando a gente fala online é toda a parte digital. Então, YouTube, Instagram, Facebook, portais, enfim, né? Todas essas fontes você pode utilizar. Importante aqui, né? Quando a gente está buscando algum tema e alguma notícia, verifique e certifique-se das fontes que você está buscando, das fontes que você está utilizando. Por exemplo, né? Você não vai pegar do site do Chiquinhos da Esquina.x, entendeu? Não que esse site exista ou que esse site traga fake news, mas é importante você trazer assuntos que você confirmou, que você verificou e que sejam válidos, né? A gente sabe que nós estamos numa época, num momento de informação digital à torta e à direita, então você tem que tomar cuidado com essas informações. Verifique e valide aquela informação que você está utilizando. Isso na parte digital, que a gente chama de parte online, né? Na parte offline você tem aí N revistas de segurança do trabalho, que fala sobre o assunto que você pode trazer e que você pode discorrer sobre esse assunto dentro do seu DDS. Então essa é a primeira dica. Procure temas que vá despertar curiosidade, procure temas que traga o interesse do seu público. A segunda dica que eu trago para vocês é a linguagem, né? Então, veja o público, analise o público, ou conheça o público para quem você vai falar. Então, se eu tenho um público que é da construção civil, ela tem uma cultura e uma maneira de se falar. Se eu estou com um público que ele trabalha numa indústria metalúrgica, por exemplo, pode ser que a linguagem seja diferente. E essa linguagem vai determinar muito da característica do grupo de pessoas que você está se comunicando e também, né, grau de instrução influencia, né? De repente a pessoa lê mais, o grupo lê mais, tem mais consciência, eles buscam mais informação, então você tem que falar de uma maneira diferente daquele público que é mais operacional, que está ali para colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então são públicos e são pessoas diferentes. Então procure sempre olhar e entender o público que você está conversando e que você está transmitindo esse DDS. Importante aqui uma dica, né? Dentro de um público, seja ele qual a quantidade for, você vai ter pessoas que são sinestésicas, auditivas e sensoriais. O que significa isso? Você vai ter pessoas que vai conseguir assimilar melhor pelo seu gesto, e tem pessoas que vão assimilar melhor pelo que você fala, daquilo que você ouve, e tem pessoas que vão assimilar melhor fazendo um conjunto das duas situações. Então, na hora que você estiver montando o seu DDS, que você vai planejar o seu DDS, coloque e pense na maneira de você comunicar
utilizando as 3 formas de linguagem, né? A visual, a auditiva e a sinestésica, que é a parte de gesticulação, né? De movimentação de braço e tudo mais. Então, se você tem um exemplo disso, né? Para você ficar claro para você. Se a pessoa consegue assimilar melhor as informações de uma maneira visual, né? E você vai simplesmente ficar falando, essa pessoa não vai assimilar nada, nada. Ao mesmo tempo que se a pessoa for auditiva e você só ficar passando slide, a pessoa também não vai assimilar nada. Então é importante você olhar para o seu público e entender como é que esse público, qual é a característica desse público e, na hora de comunicar, utilizar as 3 formas, né? Tanto a visual quanto a auditiva e a sinestésica. Então essa é a segunda dica. Terceira dica, pessoa que vai ministrar o DDS. Quem pode? Quem é o interlocutor, né, desse DDS? Qualquer pessoa pode fazer o DDS. Qualquer pessoa pode ir lá e ministrar e passar um assunto e discutir sobre esse assunto. O que é importante, né? Na hora de você colocar, a hora que essa pessoa for fazer o DDS, for falar, for comunicar. Essa pessoa tem que, primeiro que tem que ser desinibida, né? De repente, dependendo do tamanho do público que você tem, se for uma empresa grande, você vai estar fazendo um DDS para 50, 60 pessoas. Então essa pessoa tem que ser meio desinibida, então você tem que prestar atenção nisso. Dicção da pessoa, né? Tom de voz. Ela não pode ser um tom baixinho, que a pessoa não escuta e vocês não estão me escutando. Tem que ser um tom de voz que consiga, que as pessoas consigam entender e que ela fale de maneira clara, né? Isso é importante, muito importante para quem for ministrar uma palestra, um DDS, seja o que for, um treinamento. Então, essa também, dentro desse quem vai ministrar, é importante ter essa consciência, né? E domínio do assunto. A pessoa pode simplesmente dar ideia e você vai lá e fala, então tá bom, então faz lá e conversa com o pessoal. E a pessoa não faz estudo nenhum, não se prepara para aquilo. Isso é importante, a pessoa tem que ter domínio do assunto. Por quê? Dentro do DDS pode surgir dúvidas. E quando surgirem essas dúvidas, você vai ter que saber responder. Se você não souber responder, você vai ter que depois trazer isso à tona, ou a pessoa que está ministrando trazer isso como uma resposta para as pessoas. Isso é importante para quem está ministrando, né? Ter essa abertura e ter esse domínio do assunto. Lógico, nós não sabemos de tudo que acontece e não temos conhecimento de tudo que acontece e de todos os assuntos, né? Então, por isso é importante você deixar claro, olha, eu não conheço, não estudei, não tenho domínio sobre isso que você está me perguntando, eu vou levantar, assim que eu conseguir uma resposta, eu trago para vocês essa resposta. E é importante você trazer, vai mostrar comprometimento, vai mostrar que você se preocupou com a pessoa que está ali, e isso nos dias de hoje sempre, né? É importante a gente se preocupar com o colaborador. Segurança do trabalho se preocupa com o colaborador, se preocupa com a saúde dele. Então, a atenção é necessária para ele. Então, essa é a terceira dica de quem pode ministrar. Quarta dica, quando eu realizo o DDS, né? E quantas vezes eu posso fazer isso, né? A gente fala de diálogo diário, mas de repente o seu diálogo diário pode ser um diálogo semanal, pode ser um diálogo quinzenal, né? O que é importante? Você estabelecer datas, você estabelecer frequência para esse DDS. Se ele for semanal, então marque um tempo e cumpra essa data. Marque o cronograma e cumpra esse cronograma. Esse é muito importante, né? As pessoas esperam por isso, né? Mesmo as pessoas que vão reclamar, que vai falar, o DDS não serve para nada, o DDS é só para encher linguiça, só para tomar nosso tempo, não sei o que lá. Vai ter essas pessoas dentro desse grupo, mas ela está esperando que você cumpra o cronograma, né? Então, você escalona isso, monta isso dentro do período que você tem. Então, se você puder, o ideal é que você consiga fazer isso todos os dias. Segurança, a gente fala que você tem que conscientizar a pessoa diariamente, não é semanalmente, não é quinzenalmente, mas existem empresas que fazem. Dá resultado? Pode dar, depende da cultura de cada empresa, de cada organização, né?
eu acredito sempre que o diálogo diário é melhor do que um diálogo semanal. Semanal você pode perder alguma coisa, pode esquecer. Então, esse espaçamento pode não ser tão eficiente e tão eficaz. E sempre que possível, fazer no primeiro horário do dia, né? Então, se você tem a empresa com horário administrativo, a empresa começa às 7, 7 e meia da manhã, então pega uns 5, 10 minutinhos ali, né? E eu vou falar um pouquinho depois de duração, pega uns 5, 10 minutinhos ali do começo do dia e já conversa, já começa as atividades com um DDS, né? Então, e aí uma outra dica, dentro da dica, né? É você ter pessoas ali, a CIPA, te auxiliando nisso, né? Uma das funções do CIPER é comunicar os acidentes, incidentes e tudo mais, né? Fazer essa comunicação, essa ponte entre empresa e funcionário. Então aproveite essa equipe da CIPA e traga para você, para te ajudar, né, nesse DDS. Então é muito importante, aproveita esses primeiros minutinhos. Ah, minha empresa trabalha com 3 turnos, começa uma à meia-noite, outras 2 horas da tarde, outras 10 horas da noite. Legal, bacana, você como técnico, ou a equipe de técnicos, né? Se você tiver um técnico em cada turno, aproveite os minutinhos antes de começar a jornada de trabalho e faça esse DDS. Se você não tiver e você for sozinho dentro da organização, procure capacitar algumas pessoas para que possa fazer esse DDS para você no início de cada turno. Volto a frisar, o diálogo diário de segurança é importante como a segurança como um todo, né? Então, você conscientizar e mostrar para as pessoas e orientar as pessoas, você vai ter um resultado melhor com relação a acidentes e incidentes. Então, essa é a outra dica. Como eu falei, quinta dica, duração do DDS. Quanto tempo eu tenho que me dedicar a esse DDS? Quanto tempo eu tenho que utilizar para esse DDS? Como eu falei, normalmente em torno de 5 a 10 minutos, né? Porque se você começar a se estender demais, você vai interferir na área produtiva. E aí pode ser que o seu patrão, seu supervisor, seu gerente comece a torcer o nariz porque você está utilizando muito tempo enquanto as pessoas deveriam estar produzindo. Então esse é um ponto bem delicado. Você tem que olhar para a característica da sua empresa, para a cultura da sua empresa e ver o tempo que você vai ter disponível. Não se esqueça, né? Conversar é sempre importante, comunicar é sempre importante. Converse com o diretor, com o gerente, com o supervisor, com quem é a pessoa que está liderando o chão de fábrica ou quem é o diretor, o dono da empresa e comunique aí. Fale assim, ó, eu vou fazer um diálogo todo dia, semanalmente, enfim, vou precisar de 5 minutos, de 10 minutos para falar sobre segurança do trabalho. O objetivo desse DDS, dessa conversa, é orientar e capacitar e prevenir acidentes. Deixe bem claro para ele, para que você não tenha complicações depois. Ah, você está fazendo um diálogo que está me atrapalhando a produção, eu preciso desse povo que está aí, gera um estresse desnecessário. Então converse, comunique e estipule. 5 a 10 minutos é o tempo suficiente para você fazer um DDS bem feito, né? Mas, dependendo da cultura da sua empresa, você pode trazer outros assuntos e pode estruturar diferente, né? Não trazer outros assuntos, mas estruturar diferente esse DDS e você vai levar um tempo maior para apresentar ou para ministrar esse DDS. Então, voltando, né? Faça desde que você tenha aprovação para isso. O ideal, 5, 10 minutinhos, um bate-papo rápido antes de começar as atividades, e aí o pessoal vai com essa mensagem na cabeça mais fácil, e aí você consegue já embutir na pessoa ali, não embutir, né, mas conscientizar a pessoa dos riscos que ela está correndo, e aí você vai regando, vai semeando isso ao longo dos dias com esse diálogo. Então, mas você pode, voltando, você pode fazer um tempo maior. Eu conheci empresa que ela usava o DDS para falar sobre os acidentes ocorridos no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior. Então, quando você vai falar dos acidentes que aconteceram, ou do acidente que aconteceu, o tempo é maior, porque você tem que explicar o acidente, como é que foi, quais foram as causas, quais foram as ações tomadas depois do acidente, o que foi feito para que isso não se repita, então você vai gastar um tempo maior. Interessantíssimo e uma boa ideia. Porém, é aquilo que eu falo, converse com os gestores, com os líderes
das áreas para que eles tenham consciência que isso vai acontecer, para que você não tenha surpresas depois. Então a quinta dica, duração do DDS. Sexta dica, programação do DDS. Vamos montar um cronograma do DDS. O DDS vai acontecer todos os dias, 5 minutos antes do trabalho. O DDS vai acontecer uma vez por semana e o dia da semana é segunda-feira, o dia da semana é quarta-feira. Vai acontecer 3 vezes por semana. Coloque os dias e os horários que eles vão acontecer. Isso é importantíssimo. E divulgue, né? Coloque lá no quadro de aviso, na rede de informática, né? No sistema que você tem aí disponível para você. E coloque e divulgue isso. Isso é muito importante, essa programação. Como eu falei lá no começo do vídeo, vai ter gente que vai chiar. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E isso é uma realidade. São pessoas e pessoas pensam diferentes umas das outras. E tá tudo bem. É bem normal isso. Então a pessoa vai estar lá, vai estar esperando você falar alguma coisa, vai estar esperando você montar a programação para que ela possa participar, nem que for para criticar, né? Então é importante você trazer isso, essa programação e comunicar isso para todos, né? Depois da programação, sexta dica, sétima dica, distrações. Quando você está discorrendo sobre o assunto, por mais entediante, por mais chato que as pessoas possam achar que você tem que manter elas concentradas, você tem que manter elas com atenção naquilo que está sendo falado. Porque é importante para o operador, é importante para o colaborador, para o trabalhador que está ali. O assunto foi pesquisado, foi estudado, foi levantado as notícias para levar para os trabalhadores. Então, distrações têm que ser evitadas. Como é que eu evito? Pega uma sala fechada, num ambiente que não tenha muito ruído, que não tenha interferência, que não tenha, lógico, janelas a gente tem que ter, mas de repente você tem uma sala de treinamento dentro da sua empresa e você consegue fazer com que o ambiente externo não interfira no ambiente interno. Isso é muito importante, né? Você ter essa concentração e esse ambiente propício para que você possa realizar o seu DDS. Gustavo, eu não tenho nada disso. Vou fazer o meu DDS no chão de fábrica. Bacana, joia, perfeito. Como você está começando o dia de trabalho, as máquinas não estão ligadas ainda, né? Ou se estiverem ligadas, você vai ter uma pessoa que vai ficar responsável em acompanhar aquela máquina, seja qual o motivo for. Então, procure um ambiente mais calmo, mais tranquilo, com uma temperatura mais agradável e sem interferências, seja ela qual for. Ruído, vento, umidade, enfim, tudo isso pode tirar a distração. E outros assuntos, né? Outras interferências, por exemplo, né? O chefe da produção vai lá, bate na porta e fala assim, viu, vamos... Ô, meu amigo, você já está sabendo, você conhece como é que é, informe ele, fala assim, por favor, não interfira e evite que as pessoas se distraem por conta desse diálogo. Todo treinamento e toda capacitação que você faz, você tem que ter esse ambiente. Não é diferente no diálogo diário de segurança, no DDS. Então, mantenha a atenção de todos. Oitava dica, registro do DDS. Nós, da Segurança do Trabalho, sempre vamos registrar aquilo que fazemos. O DDS não é diferente também. Temos que registrar. Como? Da sua criatividade. Lista de presença com o PowerPoint que você ministrou o assunto, vídeo gravado. Isso também depende da autorização e da cultura da sua empresa. Então é importante você falar, gente, a gente está gravando o DDS, isso aqui vai ficar arquivado para que vocês possam consultar depois, para que possa, caso de alguma fiscalização precisar, você tem ali como evidência. Então, o registro desse DDS vai da sua criatividade, seja de maneira digital, seja de maneira escrita, com lista de presença, com apostila, com questionário, sei lá. Isso vai da sua criatividade. O importante é você registrar de alguma forma. Como eu falei, por causa de alguma fiscalização, de relembrar algum tema que você falou, os temas vão chegar a um determinado momento que você vai começar a repetir esses temas. Então, é importante você ter esse registro para que você olhe o que foi ministrado lá atrás e você faça de maneira diferente agora. Então, é importante
você ter esse registro também para essa situação. E a nona dica é estimule a participação de todos. Evidencie, mostre para os trabalhadores que o DDS é uma ferramenta muito importante para a área de segurança do trabalho. É uma ferramenta que vai ajudar na prevenção de acidentes, na prevenção de doenças, na melhora da produtividade, numa captação de ideias, de repente, para você melhorar um ambiente ou, de repente, você ter alguma situação que você possa comunicar a CIPA e ela avaliar de maneira mais aprofundada. Então, é uma situação onde você tem uma liberdade, é um diálogo. Né? Então, quando se fala em diálogo, são duas pessoas conversando no mínimo, e aí você vai ter trocas de ideias, né? Não vai ser simplesmente ministrar. Isso é importante você frisar para as pessoas. Né? Então, conscientizar e levar para as pessoas e estimular com que elas participem do DDS, não só participem como ouvintes, mas como pessoas ativas, com geradores de ideias, com pessoas que vão perguntar, com pessoas que vão questionar sobre as determinadas situações que acontecem. É muito importante você ter isso dentro do seu DDS. Por quê? Você vai conseguir elencar e elaborar e melhorar os planos de ação dentro da organização com um objetivo único: prevenção de acidentes e prevenção de doenças, né? Então isso é importante. E para fechar, a 10ª dica de hoje, e assim a gente finaliza esse vídeo, né? A 10ª dica de hoje é: traga, junto lá com os assuntos lá atrás que eu falei, traga assuntos referentes à cultura da sua empresa. Né? Então, eu falei lá atrás, mas é importante voltar e frisar isso e deixar como uma dica à parte. Não vá falar, por exemplo, se você é uma empresa madeireira, não vá falar da empresa química. Né? A pessoa vai, até como curiosidade, eu acho que é interessante, mas não está ali com a realidade da pessoa. Então pode ser que você tenha um tema ali que não esteja coerente com a realidade dela e ela não vai dar muita atenção e ela vai achar que aquele DDS não serve para nada. Né? Então, alguns temas que você pode trabalhar, por exemplo, trazer conhecimento de maneira simples os acidentes e incidentes que ocorreram naquele período, seja no dia anterior, na semana anterior, enfim, no período que você achar legal. Então traga os acidentes e incidentes que aconteceram de maneira bem breve, traga as causas e as ações que foram tomadas para aquele acidente e incidente, fale de situações que aconteceram no dia de trabalho anterior, por exemplo. Teve um incidente, teve um colaborador que não está usando EPI. Evite e não fale o nome das pessoas, se caso você for mencionar alguma atitude. É importante você preservar essa identidade. Por quê? Você vai constranger a pessoa e de repente ela pode virar aí um ponto de brincadeira, né? Das pessoas. Você não está usando óculos. Você está vendo? O cara falou. Então, preste atenção nesses assuntos. Evite expor a pessoa a essa situação, né? A não ser que você tenha a liberdade, a cultura da empresa e os seus colaboradores aceitam isso e está tudo bem, você pode mencionar, né? Fica a seu critério e a sua criatividade. Então são alguns assuntos que eu queria trazer para vocês vocês possam ter um DDS mais eficiente. Bom, eu fico por aqui, mas antes de partir, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar o canal, e é muito importante. E siga nas redes sociais, no Facebook, Diário do TST, no Instagram, Diário do TST, e no site, onde tem conteúdos para vocês se atualizarem e aproveitarem. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Eu fico por aqui e até a próxima.